Informo a comissão que esta audiência pública tem como objetivo analisar e discutir a edição da portaria número 2159, de 28 de dezembro de 2012, a qual tornou-se em efeito a portaria número 547, de 11 de março de 2010, que estabelece o cadastro especial de colônia de pescadores, suspendendo os processos e os procedimentos de pedido de registro de colônias de pescadores que se encontram em tramitação no Ministério do Trabalho e Emprego. A presente reunião terá a presença dos seguintes convidados: o excelentíssimo senhor Carlos Dauti Brizola, ministro de Estado do Trabalho e Emprego; o senhor Átila Maria Rocha, secretário executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura; o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social; deputado Kleber Verde, presidente da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura; o senhor Eduardo Antunes Parmegiani, vice-procurador-geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho; o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores; o senhor Eliseu Augusto de Brito, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca; queria cumprimentar o ministro Brizola Neto por se encontrar presente já esta nossa reunião. Eu gostaria de, antes de iniciarmos o ciclo de palestras, fazer algumas ponderações. Cada convidado terá um prazo de 20 minutos para fazer a sua exposição, se necessário, com prorrogação de mais 5 minutos. Após a apresentação, será aberto o debate para que os senhores senadores, deputados, possam fazer indagação às autoridades que se manifestarem a respeito deste tema. Gostaria de comunicar ao plenário de que o regimento do Senado Federal não permite qualquer tipo de manifestação, seja ela de aplausos ou seja ela de não aplausos, para que a gente possa ter uma reunião com absoluta tranquilidade, porque o objetivo maior dessa reunião, melhor dizendo, é exatamente para que o ministro do Trabalho possa prestar as informações necessárias, indispensáveis, solicitadas, reivindicadas e promovidas pelo Senado Federal através da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A mobilização que fora feita de todas as colônias de pescadores, federações e a confederação, e que o ministro já é conhecedor dessa manifestação, melhor dizendo, dessa mobilização em torno da portaria publicada em dezembro último, que torna sem efeito, ou suspende, melhor dizendo, os processos que tramitam no Ministério do Trabalho com relação ao cadastro geral de pescadores e etc. Eu queria cumprimentar o excelentíssimo senhor vice-presidente da comissão, senador Assírio Gurgás, companheiro que comandou esta comissão neste período que antecedeu a nossa presença à frente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E eu terei muito privilégio por estar aqui ao meu lado
com um dos senadores mais competentes da Casa e, ao mesmo tempo, com a experiência extraordinária no que diz respeito à atividade primária do nosso país. Queria ouvir aqui o ministro. Seria interessante, no modo de ver, ponderar a Vossa Excelência que era interessante, me parece, como proposta, que nós pudéssemos começar a ouvir outros, e o senhor seria, porque provavelmente... Agora sim. Bom dia a todos e a todos presentes. Bom dia, presidente Benedito de Lira, senador Benedito de Lira. Para nós é um prazer e uma honra poder estar aqui ao Senado Federal, cumprimentar o senador Assir Gurcartes, vice-presidente dessa comissão e líder do PDT no Senado Federal. Agradecer a oportunidade de estar aqui no Senado Federal, junto com as representações dos pescadores, das colônias de pescadores. Eu não tenho óbvio se a gente ouvir alguns oradores, eu só não posso deixar de registrar que nós temos um chamado da presidente para o lançamento do Plano de Ciência e Tecnologia no Palácio do Planalto, às 10 horas. Então, vamos ver como é que a gente conduz, até porque eu poderia fazer uma pequena explanação, senador, porque a questão que nos traz aqui, principalmente em relação à questão do Ministério do Trabalho, da portaria que o senhor mencionou, que suspendeu a análise de registros, mas não suspendeu os registros concedidos anteriormente, e justamente o desafio de como garantirmos, né, a representação sindical dos pescadores, como garantirmos a aplicação do artigo 8º da legislação da Constituição brasileira, que equipara as colônias a sindicatos e que determina que seja observado na forma da legislação vigente. O que é importante ressaltar, e o desafio de como aplicarmos aí o princípio da unicidade sindical, em municípios que, às vezes, concentram mais de uma dezena de colônias. Então, eu acho que eu poderia fazer uma rápida explanação em cima disso e estaríamos abertos assim, para os primeiros questionamentos. Está aqui presente também nessa audiência, presidente, o secretário de Relações do Trabalho, mas eu faço questão de frisar da importância que o Ministério do Trabalho dá a esse contato aqui, do amplo diálogo social que nós sempre estabelecemos com as representações sindicais, patronais, mas principalmente as laborais, e justamente da oportunidade de, aqui no Senado Federal, estar travando esse diálogo. Então, se o senhor considerar que seja adequado, poderíamos fazer uma rápida explanação do processo que resultou na portaria de dezembro do ano passado, e do desafio que nós temos agora, justamente de encontrar a forma adequada para garantir a plena representação dos pescadores e a equiparação, de fato, às colônias de pescadores a entidades sindicais. Eu agradeço a Vossa Excelência. Acho que nós iremos conversar por Vossa Excelência, considerando que o secretário de Emprego do Ministério deverá permanecer após a sua saída. Exatamente. As indagações, por acaso, que ocorra com a ausência da presença de Vossa Excelência, logicamente que ele lhe levará para que a gente possa realmente encontrar os caminhos. Me comprometo a ser breve nessa primeira exposição para dar a oportunidade de responder algumas perguntas ainda, presidente. Ótimo. Gostaria de registrar a presença dos deputados federais que são parte legitimamente interessada nessa audiência. Deputado Vitor Paulo, deputado federal do PRB do Rio de Janeiro, deputado Paulo Pereira da Silva, Paulinho, da Força, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, da Força Sindical, deputado Zequinha Marinho, deputado federal do PSC do Pará, e o deputado federal Ayrton, do PT, também do Ceará. Então, considerando as considerações iniciais de Sua Excelência, o senhor ministro, vamos abrir então a nossa audiência, lhe concedendo a palavra. Vossa Excelência terá 20 minutos nesse primeiro momento para fazer a sua apresentação. Com a palavra, o ministro Muito obrigado, Brizola Neto. Senhor presidente. Eu me comprometo aqui a ser bem mais breve
do que esses 20 minutos concedidos, até para a gente conseguir avançar no debate, e mais do que no debate, no diálogo e na construção de um consenso para esse desafio que a lei nos impõe. Eu vou abrir fazendo a leitura justamente dos princípios que tem que nortear a ação, né, de toda a vida pública, e não pode ser diferente no Ministério do Trabalho, primeiro com a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, que, em seu artigo 8º, né, ela é muito clara, ela fala, artigo 8º, no parágrafo único do artigo 8º, que as disposições desse artigo, que equiparam as colônias de pescadores às representações sindicais, aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. E faço a leitura aqui também do artigo 7º da Constituição, que trata da Constituição das Colônias e aptidões para o funcionamento, da Lei número 11.699, de 2008, que determina no seu artigo 7º, as colônias de pescadores, constituídas na forma da legislação vigente, após feita a respectiva publicação e registrados os documentos no cartório de títulos e documentos, adquirem personalidade jurídica, tornando-se aptas a funcionar. Qual o desafio que nós enfrentamos diante dessa legislação? Em nenhum momento, como vai cumprimentar os deputados Kleber Verde, cumprimentar o deputado Paulinho, cumprimentar o senador mais o deputado que está presente aqui. Deputados. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar o deputado José Ayrton, cumprimentar o deputado Zequinha Marinho, cumprimentar o deputado presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, e cumprimentar o deputado Vitor Paulo e também o deputado Kleber Verde. Então, como ia seguindo, o nosso desafio diante dessa legislação, já que a lei da pesca ela não tratou especificamente da questão que é a obrigação do Ministério do Trabalho analisar, que são os registros sindicais, a gente se viu diante de um grande desafio, né? Como aplicar a legislação vigente, que é o que determina a Constituição Federal, em municípios que concentram, muitas vezes, mais de uma dezena de colônias. Qual o procedimento que se deve fazer para garantir a plena representação sindical? Não me parece que é adequado que simplesmente aquela colônia que se apresentasse primeiro garantisse a representação sindical em detrimento de todas as outras colônias que se encontram ali naquele município. O desafio que nós temos, e talvez até possa resultar numa normativa, tá? Ou então até de um procedimento que a gente consiga construir aqui em consenso, de garantir, primeiro, a publicidade do processo, né, a ampla divulgação dos procedimentos que resultam na concessão do registro sindical a uma colônia de pescadores. E mais, a ampla divulgação para garantir que todas as colônias daquele município participem daquele processo e tenham garantia da sua representação. É fundamental que nós encontremos um meio, um processo, critérios para estabelecer como se dará a representação dos pescadores em determinados municípios. Esse tem sido o desafio do Ministério do Trabalho, presidente. A gente encontrou lá uma situação em que foram concedidos alguns registros sindicais, foram concedidos a equiparação, tá, de registros sindicais a colônias de pescadores, mas em nenhum momento houve a preocupação com aquilo que nós chamamos de representação. A garantia de que todos os pescadores de determinado município, pelo menos, participaram daquele processo que estendeu a representação sindical a determinada colônia. E esse é o desafio, eu acredito, de todo o movimento sindical. Aí não é só dos pescadores. É garantir algo que é fundamental, né, para a organização sindical, que é a plena representatividade. É fundamental que aquela organização sindical
ela não represente somente uma colônia de um determinado município, ela represente a totalidade ali dos pescadores daquele município, porque a lei é muito clara, e inclusive as centrais sindicais têm isso muito claro, né, de que o princípio que determina a organização de base sindical e que prevalece sobre os demais é o princípio da unicidade sindical. Um sindicato por categoria, por município. E esse é o desafio que nós temos que enfrentar, organizar o processo de concessão de registros sindicais para colônias de pescadores, garantindo um princípio consagrado na CLT, na Constituição Federal, reconhecido por todas as centrais sindicais, que deve prevalecer a unicidade sindical na base sindical, nas organizações de base. Um sindicato por base territorial mínima do município e por categoria. Então, eu acredito que hoje esse encontro aqui, presidente, eu quero parabenizar a iniciativa da Comissão do Senado de promover esse encontro e esse amplo debate, né? Amanhã teremos uma nova audiência pública também lá no Ministério do Trabalho, a audiência pública essa convocada desde da primeira semana de janeiro, justamente para a gente buscar uma solução à portaria que suspendeu a análise de registro, mas não cancelou registro algum e não cancelou as disposições anteriores. Agora, o desafio que nós temos aqui, eu acredito que essa é uma grande oportunidade, debatendo diretamente com os parlamentares, com os nossos senadores, deputados e com os pescadores, principalmente, de encontrarmos um caminho que garanta a aplicação da lei, que garanta e consagre o princípio da unicidade sindical, mas, acima de tudo, garanta a plena representação dos pescadores. Então, presidente, feita essa explicação inicial, eu acho que é importante ouvirmos aqui os nossos parlamentares, a representação dos pescadores. Eu queria cumprimentar o Abraão Lincoln, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, e dizer que o Ministério do Trabalho jamais vai se recusar a fazer a concessão dos registros sindicais e dar representação aos pescadores, consequentemente o Código Sindical, que permite aos sindicatos devidamente regularizados recolherem o imposto sindical dos pescadores, né? Mas nós precisamos estabelecer um procedimento claro, nós precisamos estabelecer um procedimento institucionalizado, para que o registro sindical não seja concedido ao sabor da vontade daquele que ocupa hoje o Ministério do Trabalho, e sim de acordo com o procedimento estabelecido pelos próprios pescadores, pelas próprias representações sindicais. E nada melhor do que um ambiente como esse, como uma audiência pública, onde a gente pode ter contato com todos os pescadores, com a representação dos pescadores, com a participação e a contribuição valiosa dos nossos parlamentares, para a gente chegar a um procedimento em que se resolva a questão da unicidade sindical e o Ministério possa, não ao arrepio da lei, mas cumprindo a legislação, conceder os registros sindicais às colônias de pescadores. Então, feitas essas explicações iniciais, eu retorno a palavra ao senhor, presidente. Muito obrigado. Eu agradeço, Sua Excelência, o senhor ministro do Trabalho, Brizola Neto. Eu queria dizer às pessoas que aqui se encontram, das representações, das federações, das colônias, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, que eu estou muito feliz, ministro, porque percebi que, na primeira intervenção de Vossa Excelência, acredito que nós vamos chegar ao término desta audiência pública, ao mesmo tempo, a continuidade com a audiência pública que Vossa Excelência promoverá amanhã no Ministério do Trabalho, com a participação de parlamentares da representação dos pescadores do país como um todo. Tenho certeza que nós encontraremos caminhos para atender aquilo que estabelece a legislação, logicamente, e também atender os anseios daqueles que exercitam essa atividade que veio antes, mas possivelmente, do Brasil República. Então, eu queria cumprimentar todos os presidentes de federação e de colônias, e abro um parêntese aqui para cumprimentar a todos os pescadores do meu país, na pessoa da minha querida
alagoana, que é também presidente da Federação de Pescadores do meu estado querido de Alagoas. Eu queria cumprimentar a todos e dizer que aqui vocês façam desta casa a continuidade da sua casa ou a continuidade do seu habitat de trabalho. E eu queria eu abri um precedente aqui para atender ao ministro, considerando que ele tem um horário previamente estabelecido para retorno, mas, em primeiro lugar, teria que conceder a palavra aos subscritores do requerimento que proporcionou este encontro. Considerando que o senador Flecha Ribeiro foi o primeiro subscritor desse encontro, concedo a palavra ao senador Assígor Gás, vice-presidente da comissão e também subscritor deste requerimento. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Assígor Gás. Muito obrigado, senhor presidente Benedito de Lira. Meus cumprimentos pela rapidez em atender o nosso pedido para fazer essa audiência pública. Nós conversamos na semana passada e prontamente Vossa Excelência já organizou e está fazendo uma bela audiência pública com os nossos pescadores. Agradecer ao nosso ministro Brizola Neto pela sua presença aqui com a gente para discutir e debater esse assunto. Uma saudação a todos os nossos convidados, Abrão Lincoln, presidente da Confederação, os demais convidados representantes do Ministério da Pesca, Ministério da Previdência, e uma saudação especial, Procurador da República também, os cumprimentos, obrigado pela presença aqui conosco. Uma saudação especial a todos os nossos pescadores, e em nome do Hélio, que é da Federação dos Pescadores do Estado de Rondônia, saúdo todos os pescadores, um abraço a todos os rondonienses que estão aqui, rondonienses de Paraná, de Machadinho, de Candeias, de Porto Velho, do Baixo Madeira, todos os pescadores que estão acompanhando junto conosco essa audiência pública. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham pela TV Senado. A realização dessa audiência pública para discutirmos o impasse em questão da competência sindical entre as colônias de pesca do Brasil foi uma solicitação da Confederação Nacional dos Pescadores e da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura do Congresso Nacional. Subscrevi o requerimento apresentado pelo senador Flecha Ribeiro, porque entendo que é com base no diálogo que podemos chegar a uma solução para esse impasse. E, antes de continuar, gostaria de cumprimentar os nossos deputados federais que estão acompanhando e também participam dessa audiência pública, o deputado Paulinho da Força, o deputado Vitor Paulo, o deputado Zequinha Marinho e o deputado Kleber Verde, que é o presidente da frente, e o deputado José Ayrton, do Ceará. Muito obrigado pela presença dos senhores nessa audiência pública. Os pescadores demonstram preocupação com a possibilidade de cancelamento das cartas sindicais, ministros, expedidas para as colônias de pesca, conforme a determinação da Portaria 2159, emitida por Vossa Excelência e publicada no Diário Oficial no dia 3 de janeiro de 2013. Essa é a grande preocupação dos nossos pescadores. Pescadores que têm, no meu entendimento, uma das profissões mais antigas do planeta, que é o pescador. Mesmo antes da agricultura, já tinha lá um ser humano pescando. Então, nós precisamos regulamentar, e eu entendo que é legítimo a regulamentação da colônia dos pescadores, para que eles possam ter essa organização e ter esse reconhecimento pelo seu trabalho, que é tão importante para toda a população brasileira. Das 1.200 colônias de pesca existentes no Brasil, 300 receberam a carta sindical com base na Portaria 547 e com base no que está previsto no artigo 8º e parágrafo 1º da Constituição, regulamentado pela Lei 11.699 de 2009, que equipara colônia de pescadores aos sindicatos rurais. Os pescadores questionam como uma decisão do Ministério do Trabalho pode sobrepor a uma lei federal e a uma portaria anterior do próprio Ministério.
Diante dessa questão, eu me coloquei à disposição do setor da pesca e aquicultura para intermediar uma conversa com o ministro Brizola Neto para tentarmos resolver essa situação de forma administrativa e através das reuniões que, ora, estamos promovendo aqui no Senado Federal. Mas como a portaria já estava publicada, inclusive com audiência pública marcada pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério para discutir sua aplicação, o que ocorrerá amanhã. E faço um parênteses aqui, ministro, se não é oportuno nós tratarmos esse assunto hoje e cancelarmos a audiência de manhã, não seria oportuno? Na sequência... Há um número grande já de inscritos, são mais, o secretário pode me dar o número exato de inscrições lá para... 230, mais de 230 inscrições já garantidas, fica difícil de nós cancelarmos uma audiência com tantas pessoas já inscritas para participar dessa audiência pública, inclusive até porque nós marcamos anteriormente, essa audiência foi marcada anteriormente, inclusive a audiência que foi marcada aqui no Senado. Nós não respondemos a essa iniciativa, entende, senador? Nós, na verdade, nós saímos à frente. O Ministério marcou a audiência pública antes, inclusive, da Comissão de Agricultura do Senado. Sem dúvida, é conhecido que a audiência marcada pelo Ministério é anterior à nossa audiência aqui no Ministério. Mas, assim mesmo, ministro, fica aqui o nosso pedido, de repente, Vossa Excelência pode... Senador, eu acredito que se a gente conseguir encontrar aqui o caminho, justamente nesse diálogo, não vai haver nem sentido, a gente perde o objeto da audiência pública de amanhã. Agora, antes da gente cancelar antes da gente encontrar, né, esse procedimento, eu acho que é importante a gente manter a audiência, até porque a gente tem mais tempo para, se for necessário, a gente aprofundar o debate e chegar e produzir, acima de tudo, que eu acho que esse é o caminho, e esse é o desafio que nós temos aqui, produzir um consenso, né, de qual é o procedimento que nós vamos ter para garantir a unicidade sindical. Desculpe, senador. Obrigado. Muito obrigado, ministro, pela sua colocação e pela sua vontade de acharmos uma solução. E agradeço mais uma vez a vinda dos convidados. Saúdo o nosso senador Flecha Ribeiro, que também é signatário junto conosco dessa importante audiência pública nesta manhã no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.